O objetivo dessa gravação é ensinar vocês a fazerem uma curva padrão utilizando o Microsoft Excel. Para entender os conceitos dessa aula, é importante que você tenha alguma noção básica do que é a técnica de espectrofotometria. De forma geral, o que a espectrofotometria diz? Toda vez que eu tenho uma solução colorida, é porque o soluto que está presente nessa solução se comporta como um cromóforo. Um cromóforo interage com a luz. E aí, quando eu incidir luz monocromática sobre uma solução que contém um cromóforo, parte da radiação luminosa será absorvida. Quanto maior a concentração de soluto nesta solução, maior será esta absorção. O espectrofotômetro é um equipamento que consegue medir a intensidade dessa absorção e vai dar para a gente um valor chamado absorbância. Logo, eu vou poder dizer que a concentração de um soluto numa solução é diretamente proporcional à sua absorbância medida através de um espectrofotômetro. Para a elaboração de uma curva padrão, que vai mostrar para a gente uma relação entre concentração de soluto e absorbância, e vai me dar uma expressão matemática dessa relação, que a gente vai ver agora qual vai ser sua utilidade. Para a elaboração dessa curva padrão, a gente vai precisar utilizar soluções que a gente vai chamar de soluções padrão, que são soluções de concentração conhecidas. Então o que a gente precisa fazer? Vamos abrir o Excel, aqui eu estou usando uma versão nova do Microsoft Excel, e aí você vai fazer uma tabela onde você vai digitar lá concentração em molar, absorbância, duas colunas. Aí você vai ter aí em mãos soluções de concentração conhecidas. Então vamos colocar aí solução 0,1 molar, 0,2 molar, 0,3 molar e 0,4 molar. São chamadas soluções padrão. Aí você vai pegar cada uma dessas soluções, vai colocar no espectrofotômetro e vai medir a sua absorbância. Então o espectrofotômetro vai dar para a gente esse valor de absorbância. Por exemplo, 0,0025, 0,0058, 0,0081, 0,0104. Tudo bem? Esses valores, então, são dados pelo espectrofotômetro. A partir desse conjunto de relações entre concentração e absorbância, nós vamos fazer agora um gráfico, que é a nossa curva padrão. Importante, a concentração é o parâmetro que é dado, então ele vai se comportar como o x na nossa relação xy. E em função da concentração nós teremos uma medida de absorbância, será nosso y. Vou selecionar aqui, centralizar e colocar em negrito. Para fazer o gráfico direitinho, selecione a coluna dos valores de concentração, clique com o botão da direita, formatar célula, e eu vou dizer para o Excel que isso é um número com uma casa decimal. Ok. Selecione a coluna da absorbância, clique com o botão da direita sobre a seleção, mesma coisa, formatar célula, e eu vou dizer para o Excel que isso é um número com 4 casas decimais. Ok. Importante, sempre digite a coluna do que é x antes da coluna do que é y, para que o Excel possa identificar quem é x e quem é y. Agora você vai selecionar essa área do gráfico. Se fosse uma versão mais antiga do Excel, eu teria aqui na barra de ferramentas um botãozinho de assistente gráfico, auxiliar de gráfico. Nesta versão nova você vai em inserir, e aqui eu tenho vários tipos de gráfico. O que nos interessa? Um gráfico que o Excel chama de dispersão, que nada mais é que um gráfico XY. Clique sobre o gráfico dispersão e selecione essa opção aqui, onde ele liga os pontos com curvas suaves, com linhas suaves. Aí você vai clicar aqui e pronto. O seu gráfico está pronto. Este gráfico, olha só, clica aqui no título, vamos mudar o título, porque este gráfico justamente é o que nós chamamos de curva padrão. Tudo bem? Dá uma olhada no que o gráfico mostra. Para uma dada concentração 0,1, eu tenho aqui uma medida de absorbância. 0,25, como está dito ali na tabela. E assim por diante. Vejam, este gráfico mostra que há uma relação diretamente proporcional entre a concentração e a absorbância. Como a gente pode ver nos números ali. Quanto maior a concentração, o que está acontecendo com o valor da absorbância? Ele aumenta. Eu vejo isso na forma de um gráfico que é uma curva.
mas aproximadamente é uma reta, né? O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou dizer assim, o Excel, eu quero que você me diga, se esta curva fosse uma reta, como é que ela seria? Para eu poder obter uma equação de reta. Para fazer isso, você vai clicar com o botão esquerdo sobre a curva, clicar com o botão direito e selecionar a opção adicionar linha de tendência. Vamos ver o que é isso. O Excel já está vendo que o tipo de tendência é linear. O que é isso? Há uma relação diretamente proporcional e linear entre x e y, que será expressa por uma equação de primeiro grau, que na verdade é uma equação que determina uma reta. Aí eu vou lá embaixo, olha só, e peço para ele exibir no gráfico a equação e seleciono o que a gente chama de exibir o valor de r quadrado. Já explico o que é isso. Agora é só fechar, está pronto. Olha o que o Excel fez. Ele colocou aqui uma linha, tudo bem? Que é uma reta, que é aproximadamente igual, né, em termos de relação, à nossa curva. Por quê? Na verdade, quando eu faço a medida, deveria dar uma retinha ao meu gráfico. Só que há erros de medida experimental. Então ele fica aproximadamente uma curva. O Excel corrige esse erro de medida. Agora vejam, o que é o valor de r quadrado? Dá uma olhada. Aqui o r quadrado, eu vou puxar para o lado aqui, ó, só para a gente enxergar melhor. O r quadrado tem um valor de 0,9912. O r quadrado é um valor que vai até 1. Quanto mais próximo de 1, mais reta está a nossa curva. 0,992 é um valor legal. Tanto que se a gente olhar no gráfico, a gente vê que a nossa curva está muito próxima da reta. Eu só vou mudar um valor aqui, ó. Vamos colocar aqui, em vez de 0,058, 0,0071. Olha o que acontece. A nossa curva não afastou da reta? Olha o que aconteceu com o valor de R2. Ele ficou menor. O aceitável para esse valor é 0,95. Até 0,95 quer dizer que a nossa curva está muito próxima de uma reta. Esse valor 0,92 já não é legal. E eu vejo no gráfico que a curva está muito longe da reta. Então vamos voltar aqui, eu vou dar um Ctrl Z. Pronto. O nosso valor de R2 então é para dizer, este dado está confiável. Se o R2 estiver menor que 0,95, refaça as medidas. Agora o que nos interessa? O que nós obtivemos aqui, ó. Tá vendo? A equação de reta. Eu vou reescrever aqui do lado. E ela diz assim pra gente que y é igual a 0,026 vezes x mais 0,0002. Eu vou colocar em negrito e vou aumentar aqui. O que é isso? Isso é a nossa equação de reta. Esta equação está mostrando uma relação matemática entre um x, que é uma medida de concentração, e um y, que é uma medida de absorbância. Para que serve essa equação? A partir do momento que eu obtive a equação de reta para uma solução de um dado cromóforo, eu posso, tendo uma solução de concentração desconhecida, x, obter a sua concentração a partir da medida da sua absorbância. Então, se eu der para você uma solução que eu desconheço a concentração, o que você pode fazer? Se for uma solução desse cromóforo, você vai lá, põe no espectrofotômetro e obtém um valor de absorbância, por exemplo, 0,0090. Vou colocar centralizado em vermelho, só para destacar. O que eu posso fazer agora? Eu não sei qual o valor de x, mas se eu medir a absorbância no espectrofotômetro, basta eu substituir esse valor 0,0090 em y, resolver a equação que eu acho o valor de x. Então, com a curva padrão, a partir de qualquer valor de x, eu obtenho um valor de y. Eu espero que tenha ficado claro o objetivo dessa aula e qualquer dúvida entre em contato. Um abraço, bons estudos.